feito pelos seres humanos. O Apocalipse, ele define a lei de Deus em vigência, regulando. É como se fosse uma prova do professor, aprovando o aluno que respondeu bem as questões, foi aprovado, e reprovando o aluno que não respondeu bem, dando a ele condição de fazer outra prova depois. Esse é o Apocalipse, é revelação de Deus, é a maior revelação. Os acontecimentos que vêm de Deus independem das atitudes humanas, né? Do livre-arbítrio. Não, aí não. Acontecimentos que independem das ações humanas. Mas aí nós temos que pensar duas coisas, tá? Deus criou os espíritos, certo, deu a cada um, simples ignorantes, deu a cada um liberdade de viver do jeito que quisesse, para atingir a perfeição. O espírito é que escolhe se vai caminhando no caminho saudável ou no caminho não saudável. O espírito que escolhe, o livre-arbítrio. Se escolher o caminho negativo do não saudável, o impacto da lei traz ele de volta. Se escolher um caminho saudável, a lei promove. Então a lei de Deus vai dar certo sempre. Para o espírito demora para ele, para Deus não. Para Deus, o espírito, qualquer espírito vai ser perfeito. Agora, se vai ser hoje, daqui a 10 milhões de anos, isso é problema do espírito, não de Deus. Porque Deus não tem pressa não, Deus tem certeza. Entende? Então a lei de Deus vai funcionar sempre. Agora, a lei de Deus, ela está colocada de uma maneira que, se eu não fizer uma ação, não terá reação. Então a lei de Deus, ela não me espera a minha ação, porque depois que eu ajo, a lei reage. Se eu agir negativamente, reação negativa. Se eu agir positivamente, reação positiva. Então a missão do homem inteligente na Terra, que sabe disso, é buscar a cada dia mais e mais agir corretamente, movimentar forças saudáveis, porque a lei, por lei, deverá responder com forças saudáveis, porque não há efeito sem causa, e todo efeito inteligente tem causa inteligente. Então nós vamos entender o seguinte: se a coisa bateu e machucou, é porque quem foi machucado agora machucou ontem o outro. Deu? Se a lei trouxe de volta uma coisa positiva, alegre, saudável, define que aquele que recebeu esse momento agora é porque ontem fez algo saudável. A lei só pode responder, ela não pode agir a priori do ser. A lei de Deus só age a priori na causa, criação, no criar, e no resto ela só pode reagir ao que o ser faz. Vê se dá essa ideia, gente. Então a lei de Deus está aí esperando por nós. Não vamos ferir a lei, não. Vamos fazer a lei em nosso favor, para o nosso crescimento. Isso é missão do homem inteligente. Então você não vai ver Jesus, em nenhum segundo da vida de Jesus, Jesus feriu a lei. Em nenhum segundo ele fez um ato contrário à lei. Ele fez todos os seus segundos de vida favoráveis à lei. Então naturalmente ele vai, foi para a cruz, coitado, não. Ele foi levado para o céu, como Cristo, colocado na dimensão de sumo sacerdote. Mas dor física, isso é quase nada, né? Isso todo mundo tem. O fogo, as lâmpadas são de fogo. O fogo é um elemento dos básicos da vida, depurador de tudo. O fogo é aquele elemento que altera a substância não, altera a forma de todos os outros elementos, conforme colocado diante dos elementos. Mas o fogo não é invencível, porque colocado diante da água, sem nenhum obstáculo, sem nenhum outro agente intermediário, a água apaga o fogo, porque só Deus é invencível, acima de todas as coisas, mas nenhuma das outras coisas pode superar a invencibilidade de Deus. Então o fogo tem toda essa capacidade, mas ele está regulado por outras regências que podem dominar sobre ele. Então o fogo representa simbolicamente as dores que refinam e depuram, que apuram as qualidades dos espíritos. Define para nós as provações. A Nelma aqui no estudo de tarde falou do cadinho purificador, né? É aquele objeto que, levado ao fogo, aquece o ouro
para retirar a impureza. E o ouro, quanto menos impureza, maior a sua qualidade, claro. Então também é esse ouro que nós estamos vendo aqui nos chakras, né? Projeções das imagens sobre a transição do planeta, que é o que está acontecendo aqui nesses relâmpagos, trovões e vozes. A reunião foi brava, hein? Mas não é uma braveza de Cristo. Então não é uma braveza igual a nossa, que tinha batendo a mão na mesa, quebrando mesa, não, né? São as coisas que vão acontecer. E havia diante do trono as imagens que tem que escrever. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Tá contextualizando os agentes todos. Então nós temos Deus, os guias da galáxia, os guias do sistema solar, e agora temos um mar de vidro. O mar natural, ele tem por característica a onda. E a onda é um movimento na superfície do mar que impede a reflexão de um objeto qualquer como ele próprio. Tenta ver sua imagem refletida na onda, na marola do mar, não tem jeito. Tenta ver a lua refletida, não dá. Tenta ver o sol, não dá. Qualquer coisa, não dá. Então mostra no mar a onda, a agitação, ainda que abaixo da superfície esteja em calma, mas na superfície, estando em movimento, estando em marolas, não se pode refletir. A imagem aqui tem que ser de algo que esteja calmo, em harmonia, que esteja limpo, não agitado. E aí ele vai falar de um mar de vidro, porque o vidro não tem onda, não é? É imagem. É imagem. As águas têm como base a definição das emoções. Então quando nós sonhamos com água, a água define emoção. O fogo tem uma outra expressão, a água é emoção. O fogo é emoção em ação, que é a paixão, muitas vezes, né, pode ter outras conotações. Então quando nós estamos diante do mar, nós estamos diante de um conjunto de águas, um conjunto de emoções. As águas naturais são revoltas, são as emoções cheias de movimento, as que nós temos, né? O momento das emoções, das paixões, dos desejos, de todas elas. Quando Siddhartha Gautama Buda definiu o caminho da sabedoria, ele falava que precisava não ter desejo, ou seja, as emoções deveriam estar quietadas, como se fosse um mar de vidro. Ele não fala como se fosse um mar de vidro, nós estamos falando. O mar de vidro é definindo a harmonia, é uma justiça divina, imparcial, justa. O cristal, para dizer da limpeza, né, da transparência, do valor, né? Calmo, diferente de agitado, proporcionando uma reflexão. Emmanuel fala assim, no livro Pensamento e Vida, capítulo 1: a mente é o espelho da vida em toda parte. É um mar de vidro, espelho. O problema da mente, que não basta ser de vidro, seu espelho, é preciso saber se ele está sujo ou se está limpo. É preciso saber se ele é côncavo ou se ele é convexo, se ele engorda ou se ele emagrece. Se você chegar perto de um espelho que engorda, você vai gostar ou vai não gostar? Não é, depende, né? A maioria das pessoas foge do espelho que dilata um pouco para os lados, não é? Mas nós gostamos muito do espelho que nos contrai um pouco e afina e faz ficar grande, né? A mania. Um espelho côncavo, o projeto é mais de um jeito, ou reflete, no projeto ele reflete. Um espelho convexo, de outro. Então o mar de vidro vai definir para nós um estágio cristal, né? O mar de vidro, semelhante ao cristal, vai definir um ponto em que reflete com clareza a verdade, a lei, a manifestação. Estava diante do trono para fazer o julgamento. Tem que ver a cena correta. Eu não posso julgar pela água do mar, porque ela está cheia de marola, cheia de movimento.
não tem aquele estágio de harmonia. Agora, olhando a imagem refletida no espelho ou no mar de vidro, ela é a imagem refletida exatamente. Para isso ficar mais claro, é quando André Luiz, nos livros dele, aproxima-se de um espírito, toca-lhe na mente, e a mente se abre num painel mostrando as cenas vividas por esse espírito em período determinado da vida. Essa imagem ali, ela está refletida no cristal, no mar de vidro, porque as emoções lá não turvam a imagem, apenas mostram o que aconteceu. Deu a ideia? É isso aí. Então, está sendo avaliado nesse cristal quem? Os 4 animais. Depois nós vamos ver os animais, né? No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheio de olhos, por diante e por detrás. O animal é naturalmente um ser em evolução que vai ganhar dimensões depois humanas e espirituais. Claro que está falando dos seres humanos. Esses animais representam os seres humanos, mas está dizendo que mais animalizado do que espiritualizado, sem dúvida nenhuma. Vamos avaliar aqui. Animais simbolizam os representantes da terra diante da lei, do julgamento. Os olhos, já falamos, é aquela capacidade perceptiva. Diante, a capacidade de perscrutar o futuro. De trás, a capacidade de avaliar o passado. No meio, a capacidade de autoconsciência e de autoavaliação. Tudo isso à procura do enquadramento da lei. Porque retirando alguns espíritos, essencialmente assim, até agora, maus, a maioria de nós desejamos o bem. A maioria de nós quer ver um mundo melhor. A maioria de nós, a maioria esmagadora do planeta, quer as coisas boas da vida. Mas ainda assim o mal está presente, não é? Outro dia o Fantástico mostrou uma reportagem, um ladrão ligando para outro. Aí ele foi interceptado a ligação. Falou: onde é que você está? Ele falou: estou em Aparecido do Norte. Você está fazendo o que aí? Eu estou rezando para Nossa Senhora ajudar naquele roubo que nós vamos fazer amanhã. Várias vezes a polícia interceptou chamada de um marginal para outro, e ele falou assim: se Deus quiser vai dar certo o nosso roubo. Deus vai nos ajudar. Porque até o ladrão que vai fazer quer que Deus ajuda. Ou seja, apesar de todos nós falarmos de Deus, de queremos buscar a lei de Deus, a justiça de Deus, o mal está presente. Mas Deus não é mal, Deus é a bondade suprema. Mas é isso que está dizendo aqui. Ele está cheio de olho, tem capacidade de tudo, avalia o futuro, avalia o passado, tem autoconsciência, está buscando enquadramento na lei. Mas provavelmente ainda não estão todos enquadrados na lei, porque não basta falar que quer, não basta pronunciar o nome de Deus, não basta jurar por Deus e jurar por Nossa Senhora e pelos santos. Isso é conversa fiada. Falar em Deus não quer dizer que somos deístas, né? Dizer que acredita em Deus não nos torna crentes em Deus, porque isso é da palavra humana. Então é o problema aqui. Agora entrou. Então nós temos o trono com Deus, os 24 anciãos, que são os coordenadores da galáxia Via Láctea. Temos os 7 espíritos que coordenam o sistema solar. E temos agora o mar de vidro, para mostrar a cena. E a cena de quem? Dos animais. São 4. Os 4 animais. É a parte que faltava, né? É a parte humana. Vamos ver aqui.